Key Alves deixou o BBB 23 nesta semana, é a oitava eliminada da atração. Um programa numa semana que está dando o que falar, com os grupos reinventando e também com uma bronca de Tadeu Schmidt. Então vem com a gente no É Tempo de BBB de hoje. Muita coisa acontecendo no programa nesses últimos dias e eu vou chamar uma pessoa aqui para poder falar comigo sobre essa situação generalizada dentro do BBB 23, que é o Wallace Graciano, meu colega aqui de O Tempo. Wallace, seja bem-vindo no programa, hoje de forma remota, né? Mas que bom pela sua companhia aqui. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual o horário dos nossos ouvintes. Tô aqui sendo o Tadeu, né? Chegando de forma remota, espero dar boas notícias, ao invés daquele que deu ontem para os quartos e para os participantes também. Eu adorei a comparação, estou sendo o Tadeu. Estamos sentindo agora Não tão dentro da... belo, mas eu tô mais ou menos chegando, trazendo algumas polêmicas, igual ele trouxe ontem. Ah, mas é super gente boa, as suas contribuições são sempre muito importantes aqui pra gente. Wallace, vamos começar o nosso papo falando sobre a eliminação da semana de Key Alves. Era uma eliminação muito sonhada e desejada por muitas pessoas e ontem se concretizou no BBB 23. Você queria mesmo a saída dela? Qual que é a sua visão? O que que você acha dessa saída da Key Alves agora, nesta semana? Vamos lá, vamos separar por partes. O meu desejo pessoal sempre foi a saída dela. Eu acho que até mesmo do Cowboy, por mais que o Cowboy fosse uma figura inócua, né? A Kay era uma pessoa que eu acho que ela agregava muito pouco. E até mesmo no entretenimento. Vi que teve várias polêmicas, eu sempre desejei a saída dela. Agora, uma coisa sobre a saída dela que me chamou muita atenção foi a margem. Eu achava que sem Fred Nicásio, que era o grande antagonista durante muito momento, vivia aquela imagem de vilão-herói, ela sairia com 80% mais. Ontem foi meio apertado. Aí eu tenho duas leituras, que os fandoms estão bem ativos, e isso é preocupante. Porque eu fiquei E a assustado, outra é né, com que... essa porcentagem dela. É, Até mesmo as enquetes, muitas estavam dando que até a Sarah estaria na frente para poder sair e dando sempre uma margem muito apertada entre as duas. Eu confesso que eu sim, imaginava que essa porcentagem da Kay fosse ser até maior. sim. Não, e me surpreendeu como é que o BBB está se tornando, só virou uma dicotomia, de certa forma assim, uma dualidade. Perdão pelo uso da palavra dicotomia. É porque só virou assim, só são duas pessoas. A gente tem um paredão com três, só que a Domitila foi uma figura que para o público pouco interessou votar contra. E o César Black foi a semana passada, ou retrasada. Isso está me preocupando, porque a gente só está colocando esse confronto, esse embate que virou dualidade. Isso de certa forma, preocupante. A gente já teve votação apertada no BBB 21, que os três tinham chance de sair. Nesse daqui, de 2022 para cá, ou é um ou é outro, mesmo tendo três figuras. Você levanta uma questão que realmente que a gente tem que atentar, que até mesmo pelos recordes de votação que às vezes acontece, né, até pelo número, que são esses fandoms, esses fã-clubes que entram e atuam e contribuem para isso. E no caso da própria Kay e do Gustavo, né, os fãs do Gus Kay, eles estavam muito atuantes nesse paredão, até nas redes sociais eu via muito essa questão. Eu acho que contribuiu muito, sim, para a saída, eles voltarem na Sarah Aline, que talvez fosse a antagonista da Kay nesse paredão. Não que elas fossem inimigas, mas Uhum. acho que as pessoas vendo que a Domitila tinha tanta inexpressividade nesse paredão que acho que eles acabaram migrando, de fato, para votar na Sarah Aline. Que é uma coisa que a gente vê que acontece, eu corrijo você, acho que nem é do BBB 22, é do BBB 21, quando começou a questão da Juliette, né? Que a gente viu que Sim, essas pessoas concordo. começaram essas atitudes digitais, esse movimento digital para poder votar né, em alguns participantes e dando tanta essa diferença, assim, né, nessas eliminações e sendo bastante atuantes e realmente definindo resultados, indo até mesmo contra a vontade da maioria das pessoas, né? Sim, sim, é curioso. A gente teve um BBB muito
chato, para falar um português correto, do Arthur do ano passado. Todo mundo sabia que o Arthur ia ganhar, de certo ponto até a Juliette, porque a gente teve figura do Gil. Eu tenho medo que isso, por mais que esse BBB, uma coisa que dois jornalistas que nos ouvem são amigos da casa, o Renan Damasceno e o Humberto do próprio Tempo, eles chamaram a atenção, que me fizeram pensar hoje, que a gente, eu não sei você, só que a gente não tem aquele que a gente está torcendo de certa forma favorito. Eu vejo isso muito nas redes. Só que eu tenho medo que isso se transforme lá para frente, alguém abrace e só vire essa disputa de dois lados, alguém que é o franco favorito contra uma galera que vai tentar, vão tentar dois, só que a gente só vai eleger um antagonista. A gente precisa dessa movimentação no programa, né? Porque foi isso que estragou a temporada passada, e eu tenho medo que estrague essa que, de certa forma, eu venho gostando muito. Ainda mais nos últimos dias que eu vejo que deu uma acelerada. Acho que esse modo turbo, né, que o Boninho denominou, movimentou a casa, tem acontecido muita coisa legal e tem dado entretenimento, por mais que às vezes as pessoas fujam, exagerem certas coisas, certas atitudes, até nas brigas, quase rolou agressão, principalmente no jogo da Discord, que até o Tadeu precisou dar uma interferida ali, porque acho que as pessoas ficaram com medo de rolar algum tipo de agressão mesmo, mas tem entregado, eu acho que um resultado muito melhor até mesmo que a temporada passada. Mas esse antagonismo de um paredão triplo, que na verdade é um paredão duplo, é uma coisa que a gente tem que ficar atento mesmo, porque pode vir a acontecer. E eu não sei como que vai ser o desenrolar dessa trajetória agora do programa, porque para mim saiu o principal protagonista, que era o Fred Nicásio, e as pessoas estão saindo, estão ficando algumas pessoas ali, mas eu não consigo ainda perceber uma pessoa que consiga mobilizar tantas pessoas nas redes sociais para ter um movimento. Ainda nesse momento eu não consigo ver uma pessoa assim que realmente agrade massivamente ou tenha um fã-clube tão atuante nas redes sociais nessa temporada. Porém, o que você pontuou é certo. Acho que vai chegar esse momento que vai se eleger um preferido que vai ser abraçado. Não sei se vai vir uma nova padaria ou qual vai ser o outro nome que vão se dar para esse movimento nesse BBB, mas eu estou sentindo que isso está por vir. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu acho que são duas coisas. Uma, parabéns à leitora que você teve na última vez que eu gravei. Você disse que o Boninho ia agir de alguma forma na semana para dar uma agitada, e eu acho que ele até levou as nossas expectativas, né? Que esse modo turbo dele foi maravilhoso. A gente está gravando aqui, não sabe como é que vai ser o resultado do quarto branco. Ele parece que ele vai dar outra movimentada essa semana. Vai ser outra semana para confundir mesmo a cabeça. E confundiu a cabeça de alguns personagens. A Larissa, que era uma das minhas prediletas, eu tive uma visão com ela que eu acho que ela... Você vai me desculpar se você pensar errado, se pensar o contrário, só que eu acho que ela virou uma planta se escorando no Fred. E revelamos quem é Fred Bocurroso na última semana, né? E eu acho que, assim, perdemos o favoritismo. Não tem. Guimê mesmo teve algumas atitudes que foram reprovadas pelo próprio fandom dele e foram questionados junto ao admin. Então, eu acho que tende a acelerar. Vamos ver. Esse quarto branco, por exemplo, pro Boninho ter desenterrado 3 anos depois, lembrando que foi no BBB 20 a última vez que aconteceu, que não durou nem 24 horas, que foi um quarto branco com Gisele, Prior e Manu Gavassi. Manu Gavassi foi lá, apertou o botão e foi para o paredão, que não aguentou nem 24 horas. O pessoal, eu lembro que naquele ano o pessoal criticou muito porque estava com muita expectativa e não entregou tanto porque durou pouco tempo que a Manu Gavassi não entregou. Mas eu vejo sim como uma expectativa, um planejamento de Boninho para falar assim, gente, vão acordar e vão jogar, que a gente tem que ver e vai acompanhar. A gente agora não consegue ver, eu dei uma olhada aqui, o pessoal da casa ainda segue dormindo, então parece que eles não, nesse momento, quando a gente está gravando, eles não se deram ainda de frente ainda com o botão que está instalado lá do lado de fora da casa. Mas você falando aí do Bocurroso, teve essa treta generalizada que ele é o protagonista junto com o Ricardo, e é uma discussão que reverberou pela casa inteira e que eu vejo, Wallace, que realmente é o fim dos grupões. Inclusive na eliminação da Kay Alves,
o Tadeu fez um discurso criticando a maneira como os participantes têm conduzido os grupos dentro da casa, como que eles têm lidado até mesmo com as relações dentro dos próprios grupos, né? Eu posso estar falando uma grande besteira, só que o que me chamou a atenção foi que o Guimê sentiu, o Alface sentiu, a Domitila sentiu, quem mais? O César Black sentiu, o César ficou chorando, só que logo depois ele sentiu o recado. Quem não sentiu foi o Fred Bocoroso. Eu não sei se ele está dentro de uma redoma ali, que ele criou uma bolha dentro dele. Eu não vi esse momento, fiquei acompanhando até ir dormir, fiquei acompanhando e me assustou porque o recado foi muito direcionado a uma treta que ele era um dos principais agentes, era ele e o Alface. Quem sentiu primeiramente que eu vi foi o Guimê. O Guimê entendeu o recado muito rápido. Isso foi muito bom. Porque ele faz parte, ele no mesmo dia, ele já tinha falado que ia se afastar do Alface. Só que o protagonista não entende. Aí me deu um certo susto, sabe? O que essa galera tá pensando da vida? E eu acho que o Tadeu já deu tanto recado, ele deu recado direto quando ele precisou intervir na casa, assim, mas ele já, no todos os discursos dele, se as pessoas entendessem, parassem para poder pensar, ele sempre dá dica para as pessoas, para os participantes, e eu tenho essa sensação que muitos ali estão com essa dificuldade de entender, ou escutam, ou não querem entender, ou estão, vamos dizer assim, fingindo demência, tipo, não é comigo, isso não me afeta porque eu não sou assim, talvez com o ego muito inflado e pensando assim, não age desse jeito, talvez identifique em outras pessoas da casa, mas não nela mesmo essa questão desses recados. E eu acho importante, como você pontuou aqui, o Guimê, as pessoas percebendo o recado do Tadeu, para ver se desperta, para ver se muda alguma coisa. Eu acho que tá tão, né, não é bem nas entrelinhas, tá tão direto assim as falas do Tadeu para casa nessa temporada. Eu não lembro de nenhuma outra edição o apresentador ser tão direto assim nos discursos com o que está acontecendo e dando dica. Eu falei assim, gente, isso não tá legal. Bora rever. Porque essa que é a tradução que eu faço das falas do Tadeu nesses discursos. Porque a gente sempre teve aquela coisa, a fã do Odiad vira e fala, tá intervindo no jogo. O Tadeu, eu acho que ele vai bem no limite da intervenção ou não. Com o concordo que eu tinha que ele tá sendo muito direto, só que assim, naquele limite mesmo, ele botou uma linha e falou, dessa aqui eu não passo, só que eu vou dar o recado da forma mais direta possível. Só que assim como a Kay não entendeu a questão da coragem, do medo no passado, o Bocoroso não entendeu agora. Eu não sei até quando isso pode... se pensar dentro dessas leituras, isso já mudou uma concepção de um jogo de uma semana para cá e tende a mudar na próxima, né? Porque é algo muito pesado, né? O que ele tá falando. Ele tá falando. Até porque o Bocoroso foi acusado há 2 semanas, de não jogar quando ele claramente não quer atender o Big Fone, enquanto que ele tá, e o Ricardo mesmo alertou para essa questão dele estar na zona de conforto. Vamos ver se ele se acorda, porque eu acho difícil, a não ser que alguém o provoque, né? A não ser que o Guimê vire e fala, você entendeu o recado do Tadeu ontem? Aí talvez ele vai dar a explicação dele, mas eu acho que tá sendo bem direto mesmo. Eu acho que ele tá perdido no jogo, sem estratégia, na verdade adotando estratégias erradas. E toda essa situação que tem acontecido, dessas tretas, dessas brigas, eu vejo, Alice, que realmente os grupões realmente chegaram ao fim. Eu vejo que o fundo do mar, de uma forma talvez mais amigável, porque eu não vejo tretas tão fortes como que aconteceu no Quarto Deserto, mas eu vejo que agora isso realmente se tornou um divisor de águas ali para o programa, essa discussão toda, que eu acho que a gente vai passar a ver são parcerias, aliados, pessoas, grupos menores mesmo, talvez duplas ou trios, que era uma coisa que eu até citei aqui no programa passado, que a gente via muito em outras temporadas, que eram sempre trio, era sempre duplo. Tinha, por exemplo, a Camila de Lucas e o João. Eram sempre pessoas, grupos menores, não esses grupões que perduraram, né? Duraram muito mais tempo nessa temporada e começaram de uma maneira que realmente até eu não imaginava que fosse começar tão assim, com essa
falsa união, porque ao mesmo tempo que estavam juntos, mas não estavam juntos, né? É. Aí, citando o filósofo Chico Barney, amigo do programa, ele fala que o líder desse grupão sempre foi o Fred, né? Ele faz essa leitura lá atrás. Eu acho que a gente também vem enaltecendo isso. Eu acho que é uma questão que a gente pode investir nisso. Como é que vai ser? O recado do Boninho, eu acho que é para acabar. Eu acho que eles vão tomar estratégias para acabar com esses grupões. Obviamente, estratégias não passam pela eliminação de alguém. Só que forçar mesmo. O jogo da Discord, a volta do jogo da Discord, tiro, porrada e bomba, foi justamente para afetar. Eu tenho plena ciência disso, que foi para afetar isso. E não é interessante se você pensar grupões. Se a gente for pensar grupão, a gente vai voltar lá no BBB 2, aquela coisa que era quase sádica, para eliminar, acho que é o 2 ou 3, que era a Sabrina e o Domini. Todo mundo se juntou contra eles na casa, e eles torciam para ou da líder ou da anjo, assim, todo mundo se fortaleceu contra eles, se uniu contra eles. O grupão é algo que estraga toda a estratégia do programa, né? E eu acho que é o que a direção tenta acabar. Agora vamos ver se vão conseguir, né? Eu vi determinados movimentos, essa briga do Alface e a conversa entre Fundo do Mar e Deserto, essa migração dele pode ser interessante. E até mesmo a questão da Marvel, né? Ela pode ser um ponto central dentro disso. Se ela foi o ponto focal da briga, a briga surgiu por causa de uma estratégia pensando dela e da Domitila, pode ser que surja algo. Coloque alguém ali, possivelmente César Black é o que está mais ameaçado, e o Ricardo migrando, só que vai vir alguém do Fundo do Mar também. Eu acho que tende a selar isso. Pois é, acho que a gente tem que aguardar esses próximos acontecimentos, porque eu tenho a sensação também que esse quarto branco vai ser realmente um divisor nessa semana, já que uma pessoa vai direto para o paredão, e isso pode despertar, dependendo de quem apertar o botão para poder ir para esse quarto branco e quem não aguentar essa maratona, essa prova, que na verdade vai ser uma prova de resistência dentro de uma outra resistência, porque o quarto branco... nunca entrei, espero não entrar, mas acho que eu ficaria completamente pirado, aquele lugar tô completamente branco, sem cor nenhuma, e ainda trancados dentro de um carro, né, uma dinâmica de resistência, mas acredito sim que vai dar, e talvez até contribuir mais para essa realocação de pessoas e de afinidades ali dentro. Mas eu tô Qual o com seu muita sonho de quarto expectativa. branco? Perdão, qual o seu sonho de quarto branco? Olha, eu vou ser bem sincero, protagonistas de tretas juntos, eu ia gostar. Eu seria talvez uma coisa Eu assim, tava querendo pensando. uma briga generalizada, mas talvez fosse até interessante. Uma coisa bem Prió que chegou lá no BBB 20 e pegou as pessoas que tinha mais tretas ali e levou pro quarto branco. Acabou que eles acertaram lá, fizeram meias pazes e tal, mas seria até interessante. Não vou mentir pra você que eu Seria. gostaria de ver. Só que a única pessoa que eu vejo hoje com coragem de bater no peito e falar eu vou pro quarto branco, bater o botão, é o Alface. A forma como é que ele encarou o jogo tiro, porrada e bomba, ele me mostrou que ele tá muito de peito aberto. O Fred Bocoroso, eu duvido que vá. Ele só bate em cachorro morto, assim, de certa forma. Só quem tá em evidência. Eu acho até covarde essa atitude dele. Ele não tinha, Quem tá em evidência, ele, né? ele não atendeu nem um Big Uma coisa. Fone. Então ele apertar o botão, ele só vai se alguém apertar e chamá-lo para ir pro quarto branco. Porque se nem um Big Fone tava lá, que pode ser uma coisa boa para ele, ele quis apertar, atender. Exato. É porque e isso mostra um pouquinho dele, até desculpa ter que voltar nisso, porque ele teve um pequeno poder e ele fez o que fez. Ele se perdeu completamente, você vê que é uma pessoa que não sabe lidar com um pequeno poder. E o sonho agora é se alguém levá-lo, e eu acho que o Ricardo levaria ele. O Ricardo é uma pessoa que eu acho que está de peito aberto. Vamos ver, eu não vejo ele tendo essa movimentação. Talvez o Guimê teria, e eu acho que talvez a Domitila. Só que é o sonho de todo mundo. Só torço para não ser um quarto branco de Guimê e Alface, de Sara e Domitila, porque aí vai ser uma conversa entre amigos. Aí eles vão durar o E é prova isso de que a gente não resistência até quer. domingo. Pode ter até uma conversa de amigos, mas que primeiro eles lavem a roupa suja entre eles lá. Não estou falando de questão de agressão, Sim, gente. É acertar os ponteiros lá, jogar umas verdades na cara.
E aí até amanhã sai esse resultado, quem vai pro paredão, quem vai ganhar a imunidade, mais o carro da dinâmica. Mas é isso, mas eu queria mesmo que fosse pessoas que tivessem tretas, para poder ir lá para dentro, que para poder dar uma atenção e um entretenimento pra gente também, porque duas plantas lá dentro, gente, seria bem complicado mesmo. Concordo. Wallace, muito obrigado pela sua participação no programa hoje, sendo o nosso Tadeu Schmidt aqui do Jornal O Tempo, entrando pelo telão. Eu agradeço muito. Não tão simpático, mas tentando chegar lá. Ah, você é simpático Muito demais. obrigado. Quem te conhece sabe, gente boa, companheirão aqui da gente. Agradeço demais pela sua companhia aqui, mesmo que virtual. E volte sempre, volte mais vezes, seja virtual, seja aqui presencialmente, que é na nossa mesa, tá bom? Obrigado. Um abraço a todos, nossos ouvintes, telespectadores também. E continue acompanhando com a gente, porque as análises estão sempre precisas. Com certeza. Pessoal, muito obrigado pela companhia e voltamos então na semana que vem com mais um episódio do É Tempo de BBB. Tchau!